Hello everybody e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui estamos para falar sobre fração. 1, 2, 3, come on! Fração é a mesma coisa que divisão. É igualzinho, só que de uma forma diferente. Por exemplo, quando vamos dividir algum número, nós geralmente colocamos o número que vai ser dividido na frente e o número que está dividindo dentro da chave. Mas na fração, a gente coloca esse número que está dividindo embaixo. Se você ainda tiver com dúvida, é fácil. É só virar a maneira que vocês olham. O número fica em cima e o outro fica embaixo. Entendeu? E agora vamos começar aqui. Essa é mais uma questão que cai em ETEC, então eu estou repassando desde o início, do básico até as contas. Então vamos começar. Lembra que eu te falei que aqui a gente vira ele e fica um número em cima e um número embaixo? O número de cima ele vai ser chamado numerador. Por quê? Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que ele é chamado de numerador. Então o número de cima é chamado de numerador. E o número de baixo, denominador. Lembra, o número de baixo sempre vai dividir quem está em cima. Porque o número de baixo, uma vez, ele já teve na chave. E a chave é bem fechadinha aqui, tá vendo? Entendeu? Então, o número de baixo divide quem está no número de cima. Ok? Então vamos para lá. O numerador é quantas partes do todo foram tomadas. E o que significa isso? Isso vai depender bastante do enunciado. Por exemplo, aqui é quantas partes pintadas. Aqui tem 3 partes pintadas de um inteiro. Então, 3 partes pintadas de um inteiro vai para o numerador. 3 partes pintadas. E o denominador é o total de partes iguais. O total de partes que foi dividido inteiro. Por exemplo, aqui é um inteiro, um quadrado inteiro. E ele foi dividido em 4 partes. Eu estou falando bastante inteiro aí para vocês memorizarem, porque é bem importante vocês lembrarem que isso daqui já foi um inteiro que foi dividido em 4 partes. Entendeu? Então, 4 partes, denominador, porque é um inteiro que foi dividido. 3 partes é as partes que foram pintadas, que foram tomadas daquele inteiro. Entendeu? E vamos para os tipos de fração. Os tipos de fração é bem importante vocês prestarem atenção nisso, porque é um pouquinho complicado. Pelo menos eu acho um pouquinho complicado de memorizar. Mas ao mesmo tempo que é complicado, é simples. Vocês vão entender. Tem 3 tipos de fração. A primeira delas é a fração própria, em que o numerador é menor que o denominador. Quer dizer que aqui, ó, aqui é uma fração própria, porque esse número é menor que esse. Entende? O numerador menor que o denominador. Por exemplo, aqui são divididos por 4. Tá vendo que é o mesmo quadrado, só que dividido de forma diferente? Eles usam isso também para fazer meio que uma pegadinha na hora do enunciado. Então preste atenção. É um quadrado dividido em 4 partes iguais. Denominador 4. E uma parte apenas que está pintada. Então, numerador 1. Numerador menor que denominador, própria. E agora vamos para a imprópria. A imprópria, justamente por causa desse in aqui, ela vai ser o contrário da própria. Então, se aqui o numerador é a menor, aqui ele vai ser maior que o denominador. Preste atenção nesse negocinho aqui, que ele é usado bastante em comparação, quando você vai fazer comparação de algo. Que aqui é o guloso, que eu gosto de chamar. O guloso sempre vai abrir a boca para o maior e vai virar as costas para o menor. Então, prestem atenção. Ok, então. A fração imprópria, geralmente, ela é formada por uma fração aparente, que eu vou explicar já o que é, mais uma fração própria. Então, a fração imprópria resulta de uma soma de fração próprias ou uma própria e uma aparente. Mas isso não é tão importante. O importante é você perceber aqui que esse inteiro, que pode ser representado também pelo 1, lembra que eu disse que era importante lembrar? O quadrado aqui, ele é inteiro, ele só foi dividido por 4, mas se aqui em cima tivesse tomado 4 partes dele,
4 de 4, você pegou o negócio inteiro para você, entendeu? Então, 4, 1 inteiro mais 1 quarto, que a gente geralmente costuma chamar 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo e assim em diante, ou 2 quartos. E isso daí são nomenclaturas da fração, os nomes que as frações recebem. Eles são importantes na parte mais do enunciado, que geralmente eles escrevem 1 quarto, 1 quinto, etc. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, 1 inteiro mais 1 quarto deu 5 quartos. Deu 5 sobre 4. O numerador ficou maior que o denominador. Então, essa é uma fração imprópria. Parte de cima é maior que a parte de baixo. Ok. Lembra que eu te disse que isso vale igual a 1 inteiro? É porque, literalmente, 4 dividido por 4 dá 1. Então, vale 1. Agora, 1 mais 1 quarto. É a mesma coisa que você escrever 1 com um 4 na frente. Entendeu? Essa é chamada de uma fração com número misto. Que é quando tem um número que não é uma fração junto de um número que é uma fração. Entende? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês darem uma olhada bem, porque isso é a parte que eu acho mais complicadinha. E vamos para a próxima. Se vocês pausaram o vídeo, não faço a menor ideia, mas vamos continuar. Calma aí. Ok, vou começar aqui da fração aparente. A fração aparente é uma coisa que parece uma fração, mas não é. E vocês já vão entender. Aqui nós temos um inteiro. Nós temos aqui um inteiro, que pode ser representado assim, porque ele está dividido por 4 partes e a gente pegou 4 partes dele. E outro inteiro. Quando você soma esses dois inteiros, dá uma fração imprópria. Tá vendo aqui? Uma fração imprópria. Que o número de cima é maior que o número de baixo. E como você descobre que é uma fração aparente? Quando você divide o número de cima pelo de baixo e dá um número que não tem vírgula. Não é um número decimal, é um número exato. Que isso daqui parece, nossa, uma fração super complicada, não sei das quantas, mas não é, é apenas 2, só que representados de uma maneira diferente. Entendeu? Então, fração aparente parece uma fração, mas não é. Ok, agora vamos voltar aqui na fração imprópria. A fração imprópria, lembra que eu te disse que ela se transforma numa mista? E agora eu vou mostrar como fazer essa conta doida aqui para a imprópria virar mista e a mista virar imprópria. Ok? Como transformar imprópria em mista? Tá vendo que o numerador aqui ele é maior que o de baixo? Então é uma fração imprópria. Mas e agora? O que eu faço, Rick? Você vai simplesmente ver quantos inteiros tem dentro desse número aqui. Por exemplo, você vai pegar você vai pegar aqui 4 e 25. No caso aqui eu teria que fazer esse 4 até acabar o 25, mas eu vou ensinar uma maneira mais fácil. É só pegar o 4 e ver quantos denominadores cabem em um numerador. Tá confuso? Calma aí que eu vou te explicar. Por exemplo, aqui tem 27, certo? Quantos 5, que no caso aqui é o nosso denominador, cabem em 27 e mais 5 inteiros? Não vamos falar tipo 5,2 ou 4,3, algo assim. É 5 mesmo. No caso aqui, 27, ele está mais próximo de 25, que são 5. 5. Pode ser meio confuso, mas é isso. 5. Então, na nossa mista aqui, a gente vai ter um 5 na frente, porque o 5 aqui vai ser inteiro. Entendeu? E quantos 5 nós temos? 5. Se aqui tivesse apenas 4, esse número ia mudar para 4.
É meio confuso, mas você vai entender. Então, o número aqui da frente da nossa fração mista vai ser 5. Mas e agora, o que eu faço? Lembra que eu te disse que é quantos inteiros cabem? Esses 5 aqui que eu coloquei é só para ilustrar, é só para ficar mais fácil de entender, mas na verdade o certo seria eu ter feito assim. Tá vendo? Então, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Mas a gente não tem 27? De 25 para 27, vai faltar quantos? 2. Então aqui em cima vai estar 2 sobre 5. Se você não entendeu, não se preocupa. Eu vou pegar uma folha aqui em branco para te explicar. Ok, voltamos aqui. Nós temos aqui uma fração imprópria. Fração imprópria, número de cima maior que o número de baixo. Entendeu? E agora, como a gente transforma? Aqui a gente vai ver quantos inteiros. Lembra que o inteiro é um número sobre um número? Que é o mesmo? É que nem você pegar um quadrado aqui, dividido por 4 e pegar 4 partes dele. É a mesma coisa que você pegar um quadrado inteiro. Entendeu? No caso, a gente vai fazer aqui um... Pronto, e voltamos. Aqui nós temos uma fração imprópria, em que o número de cima é maior que o número de baixo. E como que a gente transforma isso num misto? É só pegar esse número de baixo e ver quantos números de baixo aqui cabem no de cima. Por exemplo, quantos 7s cabem em 10? No caso, só um, porque 10 só cabe um 7, né? Então só cabe um 7. E quanto sobra? Quando você faz 10 menos 7, sobra 3. Então, como aqui só coube um 7, vai sobrar 3. E esse 3 aqui, ele vai virar o nosso numerador. E o denominador continua 7. Entendeu? É um pouco complicado, se quiser buscar mais informação, tem o Google aí, fique à vontade. Mas, simplificando tudo, quantos números de baixo cabem no de cima? O resultado vai ir aqui para frente e a base aqui vai continuar. No caso, esse número aqui vai ordenar quantos denominadores vai subtrair do numerador. Como aqui é 1, então só vai ser menos um 7. E se aqui fosse 2, por exemplo, se aqui fosse 2, seria 10 menos 7 menos 7. Entendeu? E assim vai indo. Daí o número que sobrar dessa conta, o número que for o resultado dessa conta aqui, vai vir aqui para cima, vai substituir o 10. Entendeu? Então, calma aí, deixa eu dar mais uma pausa. Então, pessoal, estamos aqui. E como você faz para transformar uma mista em uma imprópria? É a mesma coisa, o mesmo jeito. Você vai pegar, e lembra que eu falei que aqui você pega esse número e vê quantos cabem dentro? Aqui você vai pegar esse número e multiplicar por esse. Porque aqui seria uma divisão. 4 dividido por 25, quantos inteiros vão sobrar? Seria uma divisão. Aqui vai ser uma multiplicação, porque é o contrário. A gente vai transformar a mista em imprópria. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, o número aqui de cima vai ser 20. Lembrando que sempre a base na conta vai ser 4. Sempre o denominador aqui embaixo vai ser 4. Mais 1/4, porque é o que sobrou. 1/4. Então, essa conta, inicialmente, quando ela era imprópria, ela era 21 sobre 4. Entendeu? Uma maneira de vocês entenderem também é vocês pegarem aqui, por exemplo, aqui são 6. Daí vocês fazem
Tá vendo que o denominador é 5? Então, o inteiro dele vai ser 5 sobre 5. Daí seria mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Mais um 5. Entendeu? E daí mais... Agora você vai pegar essa conta aqui e colocar aqui. Então, no caso, vai ser 3 sobre 5. E somando um número aqui inteiro, vou adiantar aqui e já colocar o resultado. Vai dar 33 sobre 5. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Eu vou estar passando o resto da aula aqui, né? Que só falta ainda. Vai ter uma parte 2. Então, valeu, falou e até mais.